Quer revolucionar seu desenho de poses? Quer tornar o seu desenho de poses muito mais dinâmico, o seu desenho da figura humana muito mais interessante, muito mais tridimensional e incrível? Eu posso te ajudar. Sou Diego Silveira, professor de desenho, e neste vídeo eu quero te ensinar uma técnica que tem tudo para catapultar o seu nível de desenho da figura humana, o seu nível de desenho de personagens. Tá? Hoje nós vamos falar sobre a projeção da caixa torácica e afastamento do quadril, ou alinhamento da caixa torácica e do quadril no eixo Z. Você já ouviu falar no eixo Z? Se considerarmos que o eixo X representa a largura daquilo que desenhamos no plano bidimensional e que o eixo Y representa, portanto, a altura, o eixo Z será a diagonal que representa a profundidade. Pode e deve ser pensado como um ponteiro, o ponteiro de um relógio, que é rotacionado em torno deste centro, deste pontinho que marca o encontro entre os eixos X, Y e, claro, o eixo Z. O eixo Z também pode ser localizado facilmente no personagem, no objeto que desenhamos. Aqui no caso, ele está alinhando a cabeça, a caixa torácica e o quadril. Nosso foco é o alinhamento entre a caixa torácica e o quadril. A caixa torácica, quando projetada para frente, se expande em relação ao quadril, que naturalmente vê-se mais afastado e é diminuído, é observado em escorço. Ao alinharmos a caixa torácica e o quadril no eixo Z, nós acentuamos a percepção da profundidade do desenho. O mundo dos personagens que desenhamos em uma folha de papel, em um espaço notadamente bidimensional, é diferente do mundo tridimensional. Para criar a ilusão de tridimensionalidade, precisamos apostar na compreensão do eixo Z. Precisamos apostar na diagonal, que sugere a ideia de profundidade, a ideia de que existe uma terceira dimensão no espaço bidimensional, que é a folha de papel. Alinhar elementos na diagonal, compreender que algumas partes do desenho estão alinhadas no tal eixo Z, vai estar elevando o nível de sugestão de tridimensionalidade do teu desenho. Esse é o tipo de valor que você quer. Creia-me, um dos valores mais importantes, uma das sugestões mais importantes que o desenho figurativo pode transmitir é a sugestão de profundidade, de tridimensionalidade. Aposte nisso, desde o esboço, desde o desenho linear, desde o desenho mais simples. Daremos início ao nosso trabalho pelo desenho da cabeça, afinal, as medidas da cabeça servem de referência para as medidas de todas as outras partes do corpo. A isso segue-se o tal eixo Z, essa diagonal que vai estar coincidindo com o eixo da coluna. Sobre essa diagonal vamos estabelecer um cilindro. O topo e a base do cilindro são fundamentais para a compreensão do que seria o topo e a base da caixa torácica e do quadril. Uma vez estabelecido esse cilindro, nós podemos muito mais facilmente dispor dos sólidos geométricos que compõem a figura do manequim. Uma vez estruturada a figura do manequim, nós teremos como referência tanto o topo e a base do cilindro, como a diagonal do eixo Z, para estabelecer também o escorço de braços e pernas. Compreenda, tudo aquilo que estiver mais próximo do olhar do observador vai parecer maior e tudo aquilo que estiver mais distante parecerá menor. E poucas figuras geométricas, poucos sólidos geométricos estabelecem isso com tanta clareza como o cilindro. Portanto, disponha também de cilindros para estabelecer a porção superior e inferior de braços e pernas. Vê como o manequim tornou-se sólido? A partir desse momento nós já podemos partir para o que eu chamo de esboço anatômico. Podemos dispor de ossos e músculos. A isso segue-se o detalhamento do traje do personagem. Se necessário, podemos também desenhar alguns acessórios. Uma vez feito tudo isso, uma vez devidamente esboçado o personagem, nós podemos proceder com o acabamento desejado. Eu costumo utilizar um acabamento comumente visto em histórias em quadrinhos. Você compreendeu a importância de utilizar o eixo Z para estruturar a pose do personagem? Se você apreciou essa informação, considere inscrever-se no canal, clicar no sininho para acompanhar nosso trabalho. Se você deseja conteúdo ainda mais aprofundado, saiba que eu ministro um curso à distância. Você pode informar-se a respeito na área de comentários. Esse curso é realizado via live. Grato por me assistir até aqui e te encontro em um de nossos próximos vídeos.